Bom dia! Doce paz do Senhor Jesus, nessa manhã, hoje, terça-feira, dia 10 de março. E aqui estamos, mais uma manhã gloriosa, para ouvir da palavra do Senhor, para trazer ela e fazer morada no nosso coração e na suavidade, entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco no dia de hoje, aquilo que o Senhor tem para que nós deixamos Ele reservadinho no nosso coração, nas nossas atitudes e em tudo que nós fizermos ao longo do dia. Ontem a palavra do Senhor falou em Gênesis, sobre o cuidado de Deus, mesmo Adão e Eva terem pecado, o Senhor ainda fez peles para vestir a nudez que Adão e Eva se encontravam. E hoje o Senhor nos traz uma palavra que fala sobre qual é o valor que nós estamos dando para o nosso corpo, morada do Espírito Santo. Quais são as atividades ao longo do dia, nas atividades ordinárias, aquilo que a gente faz, que a gente levanta, que a gente lava a louça, que a gente arruma a casa, vai no mercado, faz compra, vai trabalhar, volta para casa. Qual é a importância, qual é o valor do corpo que o Senhor preparou com tanto zelo, com tanto carinho? Qual é a função que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que nós estamos proporcionando ao nosso corpo, executando através dele? Então hoje o Senhor nos traz esse questionamento. Para qual finalidade nós estamos usando o nosso corpo? Porque se ele é templo do Espírito Santo, se o Senhor nos criou, nos formou, mesmo Adão e Eva pecando, É claro que houve a punição, mas mesmo assim o Senhor ainda cuidou deles, não deixou que eles permanecessem nus. Isso é para mostrar a importância que o nosso corpo tem, a nossa visão corpórea. Nós precisamos entender que nós temos a obrigação de cuidar desta matéria, que é pó e do pó ela voltará, mas enquanto nós habitamos nesse corpo, nós precisamos cuidar dele, zelar por ele. É isso que o Senhor nos traz hoje em Romanos, no capítulo 6 e os versículos 17 até o 20, que diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Que fruto nós colhemos do pecado? A maldade, a injustiça, a prostituição, a lascívia, a luxúria, a gula. Esses são os frutos que nós colhemos quando nós não zelamos com valor o nosso corpo. É isso que o Senhor está dizendo aqui, a palavra vem através de Paulo que escreve Romanos, é isso que o Senhor está falando aqui. Mas graças a Deus, porque vocês foram libertos do pecado, nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus naquela cruz. Quando Jesus se entregou, o sangue dele nos lavou de todo o pecado. E por que nós ainda voltamos a cometer os mesmos erros, a cometer os mesmos pecados, a cometer as mesmas escravidões, fazendo com que o nosso corpo se torne escravo, Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza, então o Senhor está nos alertando. Muitas vezes nós estamos oferecendo os nossos olhos na impureza das telas, daquilo que entra pelos nossos olhos, faz morada no nosso coração. Muitas vezes nós estamos oferecendo o nosso corpo como culto à beleza, não que nós não temos que cuidar, sim, mas tudo que é excesso, tudo que é exagero não é bom. Muitas vezes nós estamos oferecendo o nosso corpo para preguiça. Hoje não, hoje eu estou cansado, e eu me incluo nisso, porque muitas vezes eu faço isso, não, hoje eu estou cansada.
Hoje carregamos fardos pesados demais e aí a gente vai deixando o nosso corpo. Quando eu não vou ao médico, não procuro cuidar, fazer exames, eu estou fazendo do meu corpo uma escravidão da maldade, do erro, do pecado, porque eu não estou cuidando daquilo que o Senhor deixou, daquilo que o Senhor me permite habitar até o momento que Ele, clicar de olhos, piscar de olhos, Ele nos tira desse corpo. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O templo do Senhor, a morada dele. E se olharmos para tudo que nós já fizemos lá atrás, hoje nós vamos dizer, nossa, quanta coisa errada eu fiz. Mas acalma o teu coração. As coisas passadas já se passaram. Mas hoje o Senhor traz uma clareza para nós, que nós precisamos mudar, termos atitudes diferentes, usarmos o nosso corpo em culto, em adoração ao Senhor, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, levantarmos as nossas mãos e agradecermos como se nós pudéssemos tocar os céus, como se nós pudéssemos tocar a mão do Senhor. E aqui nós aprendemos que tudo que nós buscamos e fazemos é para glorificar o Senhor. Que nós possamos entender que o uso do nosso corpo é para glorificar o Senhor. Tem um hino que diz, nós não somos mais escravos do medo, mas somos filhos de Deus. E como filhos e filhas, nós precisamos ser obedientes, entender aquilo que o Senhor está falando todos os dias. Não apenas ouvir, mas praticar, ser de obedientes, ser de ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Esse é o que o Senhor nos traz todos os dias. E se nós não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos daquilo que nós praticávamos lá atrás, nós podemos então olhar para o espelho e ver a imagem que reflete nele, ver a imagem do Senhor que reflete no espelho. Quando nós olhamos para o espelho, nós vemos a imagem perfeita da criação do Senhor. E eu li uma mensagem de um pai que dizia, todos os dias eu oro no espelho da minha casa para que as minhas filhas, ao se contemplarem nele, vejam a imagem do Senhor, vejam o quanto elas são formosas, o quanto elas foram criadas, formadas para a beleza delas serem adorar ao Senhor, para a beleza delas contemplarem o Senhor e adorarem ao Senhor. E eu achei isso muito interessante e é verdade, porque muitas vezes nós olhamos no espelho e só vemos os defeitos, nós não vemos as qualidades. Que o Senhor nesse dia, nessa manhã, levante os teus olhos para olhar e contemplar no espelho a beleza e a formosura de que Deus te formou e te criou. Não deixe o mundo te rotular, as pessoas te rotularem, mas olhe a bela e formosa criatura que o Senhor fez. Unja os teus olhos, unja o espelho, como diz esse pai. Unja para que cada vez que você olhe para esse espelho, você veja a imagem refletida do poder e da graça do Senhor. Que essa palavra faça morada no teu coração no dia de hoje e que você possa cultuar o teu corpo em glorificação ao Senhor. Não somos mais escravos do medo, mas somos filhos de Deus. Em nome de Jesus, amém.